Bom, hoje o Fórum Mídias, vou começar com uma espécie de homenagem àqueles que fazem crítica de mídia, que não são especialistas no ramo, assim, não são jornalistas, mas assim mesmo tem um senso muito apurado, né? Na verdade, eu vou começar hoje o programa falando dos não assuntos no Brasil. Como vocês sabem, Ivan e Melo, está acontecendo lá em Chicago a convenção democrata, que vai indicar oficialmente a Kamala Harris como candidata do partido. E aí, do lado de fora, teve muito pouca cobertura, especialmente no Brasil. Houve uma gigantesca manifestação cujo foco foi pedir que que o Joe Biden, na verdade, que os democratas deixem de financiar, de entregar armas a Israel. Porque, ao mesmo tempo em que a Kamala Harris e o Joe Biden fazem discurso dizendo que é preciso um cessar-fogo, ao mesmo tempo eles oferecem um espaço para que Benjamin Netanyahu continue postergando esse cessar-fogo, criando novas condições para que não saia o cessar-fogo. Eles estão criando novas condições para que o Hamas não tenha condições de aceitar o cessar-fogo. E, paralelamente, continuam fornecendo armas a Israel. É um jogo muito decepciona quem acompanha a política internacional, porque é um discurso completamente dissociado da prática. Então, houve essa grande manifestação do lado de fora e do lado de dentro. Ontem, na noite inicial, foi o Joe Biden, ficou 5 minutos sendo aplaudido antes de fazer o seu discurso. Conseguiram abrir os manifestantes. Pare de armar Israel, esta faixa. Uma pessoa do público tentou arrancar a faixa, os democratas que estavam do lado subiram os seus cartazes, que nós amamos o Joe, para calar a manifestação, mas ela ficou registrada, embora não tenha tido a cobertura da mídia. Enquanto isso, no X, o Bassem Youssef, que é esse cirurgião egípcio, uma das vozes mais importantes na denúncia do sionismo, eu ouso dizer que o Bassem Youssef faz um papel. Ele tinha 12 milhões de seguidores no X. A conta dele desapareceu. Lembrem-se, Elon Musk se diz o campeão da liberdade de expressão no planeta, do combate à censura. Eu ouso dizer que o Bassem está para o mundo como o Breno Altman está aqui para o Brasil, na denúncia do sionismo. É um egípcio. E aí ele voltou ao X, está agora com 12 mil seguidores, já teve 12 milhões, gente, ele era uma voz muito influente. E aí ele escreveu, ao voltar, comecei daqui depois de 7 de outubro, eles me escolheram como a personalidade antissemita da semana, contataram todos os lugares onde trabalho, teatros, organizadores e todas as pessoas associadas a mim, tentaram ameaçá-los e chantageá-los, e finalmente fecharam minha conta no X. Perdeu 12 milhões de seguidores e começou tudo de novo nas últimas horas. E aí ele publicou isso. Perder 12 milhões de seguidores não é nada comparado a perder a perda deste pai a esse rapaz da direita, de 2 filhos da mulher. Após 3 dias do nascimento, este palestino de Gaza, aqui do lado direito, está ali com as certidões de nascimento dos filhos que morreram num bombardeio logo depois de recém-nascidos, né? Então, o Bassem Youssef voltou. Olha só o X, gente. Eu sei que o Ivan vai falar do X daqui a pouco, e da Folha, aliás, o Antônio Melo vai falar. E o momento mais marcante ontem, só para não perder o trem da convenção, é esse aqui. É dessa moça chamada Hadley Duval. Diz respeito ao Brasil, por quê, gente? Porque ela subiu, fez um discurso, ela foi engravidada pelo padrasto e falou uma frase que dialoga com o bolsonarismo no Brasil, com a tentativa de criminalizar as mulheres que são vítimas de estupro e engravidam, que aconteceu recentemente no Brasil. Ela disse: não tem nada bonito sobre uma criança ter de carregar o filho de um dos seus pais.
foi uma fala muito forte dela, ela foi engravidada pelo padrasto, e chocou, assim, ficou todo mundo boquiaberto na convenção. Vamos agora para os agitadores das redes sociais do Brasil, que nos ajudam no nosso trabalho de crítica da mídia, Ivan Longo e Antônio Mello. Vou destacar 2 perfis no X. Pedro Ronchi. E aqui ele lembra que a Ibovespa, como vocês fazem, a Bolsa de Valores de São Paulo, fechou com um recorde histórico de 135 mil pontos. E aí ele separou 4 manchetes do lado esquerdo, onde o nome do Lula não aparece. Bolsa bate recorde de pontos e dólar cai para 5,40, diz o UOL Economia. G1, Ibovespa fecha aos 135 mil pontos e bate recorde histórico de pontuação. Aí, do lado direito, ele colocou 4 manchetes com citações ao nome do Lula. Agência Brasil. Dólar cai. Agência Brasil, hein, Melo e Ivan? Dólar cai para 5,36 após declarações de Lula e de ministros. Fala de Lula causa turbulência. Bolsa cai 1,4. O nome do Lula em 4 manchetes ditas assim, supostamente negativas. E quando a bolsa sobe, o dólar cai sem que haja declaração. Aí não se faz nenhuma relação com o Lula. E vou trazer agora, finalmente, outro perfil, o do Jurunense, que faz essa observação que eu achei muito boa sobre o uso adversativo nas manchetes. Então, ele separou 4 manchetes que têm relação com boas notícias no Brasil. Estadão, PIB sobe 2,9, mas investimento cai. O Globo, Brasil evolui, mas 8,4 milhões ainda passam fome. E aí ele também separou o Globo. Brasil cresce 2,9, mas queda de investimentos é alerta. Folha de São Paulo. PIB cresce 2,9 em 2023, mas tem sempre um mas, gente, quando a notícia é positiva. Então, fica aqui a minha homenagem a esses tueteiros. E aí, a reação do Mendes, um usuário, a uma dessas postagens foi muito legal. Ele contou a piada. Lula e o Papa e um repórter da mídia hereditária no Rio Amazonas. O Papa cai, é levado para longe, o Lula caminha sobre as águas, salva o Papa. Aí a manchete da Folha pode ser: Lula não sabe nadar. É bem isso, gente. E finalmente eu queria lembrar que eu escrevi lá na Fórum um texto sobre o X. Não trouxe aqui por uma questão de tempo, mas é um texto que fala como o X, o Elon Musk, na verdade, como ele se rendeu à Arábia Saudita, a ditadura das ditaduras, a monarquia absolutista. Ele não deu um pio quando um tuiteiro da Arábia Saudita, aliás, um senhor, um professor, que tinha 2 contas no Twitter que eram anônimas. A Arábia Saudita descobriu que ele estava tweetando, ele tinha 12 seguidores, acho que nas 2 contas. E ele fez alguns tweets que o governo da Arábia Saudita considerou ataques à monarquia, e ele foi condenado à morte. E o Elon Musk jamais se manifestou. Foi cobrado para se manifestar. Mas por quê? Porque depois do Elon Musk, o maior investidor no Twitter é um príncipe da Arábia Saudita que colocou quase 2 bilhões de dólares no X. Dizem que, inclusive, ele disputou o controle do Twitter, pretendia disputar, mas ele ficou como o segundo maior investidor. E, posteriormente, esse mesmo príncipe colocou mais de 20 bilhões de dólares neste projeto de inteligência artificial do X. Ou seja, essa posição do Elon Musk como campeão do combate à censura e à liberdade de expressão é hipocrisia, é falsa como uma nota de 3 dólares. Ivan, quem vai agora? Ivan ou Melo? Pode ser, Azenha. Só um comentário. Bom dia para todas e todos.
Só um comentário rápido sobre o Musk, Zen, antes de eu falar desse artigo aí. Ontem a gente até noticiou quando essa notícia foi publicada, né? Mas é outra notícia sobre o Musk que a mídia brasileira escondeu, né? Você estava falando das notícias que a mídia não conta, né? Ontem o jornal italiano La Repubblica, né, publicou uma entrevista com o eurodeputado francês Sandro Gozzi, né, deputado do Parlamento Europeu, em que ele afirma que se o Musk não respeitar as regras das redes na União Europeia, ele vai articular para que a Comissão Europeia bloqueie a rede do Musk, o X, nos países membros do bloco, né? Essa foi uma notícia que foi, de certa forma, escondida pela mídia brasileira. A gente deu na fórum com todos os detalhes, inclusive, eu vou mandar o link aqui no chat para o pessoal ler, que nessa matéria a gente até fala um pouco da investigação que a Comissão Europeia encampa contra o Musk desde dezembro do ano passado, por desinformação, discurso de ódio, fake news, né? Enfim, tem toda uma pressão aí da União Europeia para cima do Musk, então o Alexandre de Moraes não está sozinho, né? Não é coisa de o ditador Alexandre de Moraes, e não é só no Brasil que o Musk vem causando problemas, né? Com a permissão de desinformação e discurso de ódio de suas plataformas, mas a mídia brasileira esconde. Só porque como eu não trouxe, aí eu publiquei esse texto na fórum, gente, se vocês quiserem achar, está na aba da mídia, mas a aba da mídia não está no topo lá ainda, foi criada recentemente. Vocês vão ter que dar um Google para achar o meu texto, mas está lá dizendo, se procurarem por Elon Musk e Arábia Saudita, vai estar lá na fórum, e aí está o Príncipe, e aí está o press release. Eu não publiquei, mas eu falei sobre isso ontem no 11h30, que também estou ajudando a fazer por uma semana. Está aí o anúncio logo depois que o Musk comprou, o anúncio do 1,89 bilhões que esse príncipe saudita é o segundo maior investimento no X, nenhuma campanha do X em cima da Arábia Saudita por liberdade de expressão, de imprensa, contra si. Pois é. Hoje eu vou falar sobre esse artigo do Zé Dirceu na Folha de São Paulo, a Zenha Mello e todos estamos assistindo, que também tem uma referência aí ao próprio Elon Musk que a gente estava mencionando agora. Zé Dirceu, todo mundo conhece, ex-ministro, né, quadro fundador do Partido dos Trabalhadores, né? Ele publica ontem à noite na Folha de São Paulo um artigo em que ele detona a própria Folha, né? Ele usa o seu espaço ali, o espaço de debates, de colunas de opinião na Folha de São Paulo, para detonar o próprio jornal Folha de São Paulo com relação à matéria, o famoso pastel de vento da Folha, sobre o Alexandre de Moraes. E é muito interessante que o Zé Dirceu, neste artigo, ele faz basicamente o que nós fazemos aqui todos os dias no programa, essa crítica de mídia, e ele traz todos os elementos que a gente vem trazendo aqui no Fórum Mídias sobre o que estaria por trás dessa matéria da Folha de São Paulo, sobre essa denúncia contra o Alexandre de Moraes, né? Ele traz todos esses elementos que a gente já apresenta aqui todos os dias de uma forma muito sintetizada, muito fácil de entender, muito objetiva, e ele ainda traz alguns outros elementos, vale muito a pena ler. Então, eu destaquei alguns trechos desse artigo, porque, de fato, ele é muito assertivo a apontar ali a direção para onde vai, né, os efeitos, de fato, dessa denúncia da Folha de São Paulo. E aí ele cita, né, entre vários elementos que estão por trás dessa denúncia da Folha de São Paulo, o endosso à narrativa do Elon Musk, de suposta liberdade de expressão, né, o bolsonarismo repaginado desejado pela Faria Lima, e aí Faria Lima, a gente está se referindo ao mercado financeiro esse que a Folha de São Paulo representa desde sua fundação, né, elite financeira do país. A gente está dizendo aqui no Fórum Mídias, desde o momento da publicação dessa matéria da Folha, que lá, em última instância, né, é o mercado financeiro se realinhando à extrema-direita, né, e endossando o bolsonarismo através do enfraquecimento do Moraes, né, que em última instância atinge a eleição do próprio presidente Lula, né, e chega aos seus objetivos, né. Então, vejam aí, esse é o artigo do Dirceu publicado na Folha, o que está por trás da denúncia contra Alexandre de Moraes. E ele vem com essa chamada: setores da sociedade e da mídia
tentam se alinhar à nova face do bolsonarismo. No início do artigo, o Dirceu faz uma rápida análise desse conteúdo da matéria da Folha de São Paulo, invocando o próprio argumento do ministro Luiz Roberto Barroso, que saiu em defesa do Alexandre de Moraes, dizendo que não faria sentido, que seria esquizofrênico, como disse o próprio Moraes, se auto-oficiar para pedir relatórios ao TSE, uma vez que ele era o relator do inquérito das fake news e também presidente do TSE. E aí, depois de fazer uma breve análise do conteúdo do artigo, o Dirceu passa a analisar o contexto em que ele foi publicado. Pode voltar no slide anterior, Azenha, por favor? Aí, nesse trecho, ele chama atenção para a proximidade com a campanha eleitoral, com as eleições municipais, né? Entre a publicação da matéria da Folha e as eleições municipais. Vejam essa análise. Abre aspas para o Dirceu. A denúncia foi publicada na mesma semana em que se inicia a campanha eleitoral de prefeitos e vereadores. E como o Brasil não aprovou a regulamentação das plataformas digitais e redes sociais, que hoje são um importante veículo de propaganda eleitoral, todo o controle da disseminação de notícias falsas estará em mãos do TSE. Fragilizar a figura do ministro Alexandre de Moraes, que conduz o inquérito das fake news e que à frente do TSE criou o Centro Integrado de Enfrentamento e Defesa da Democracia, que vai atuar pela primeira vez nessas eleições, é importante para a estratégia eleitoral bolsonarista, pois ela depende da disseminação de mentiras para manter suas bases estimuladas e alinhadas. Se o TSE for muito ativo, ele perde pontos. Se acuar o TSE, pode agir mais livremente nas redes. Então veja que análise interessante, né? Ele chama atenção para o fato de que esse órgão, o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, criado pelo TSE, e que é o órgão que o Moraes aciona, né, para produzir os relatórios, que é colocado como escândalo na matéria da Folha, ele vai ser pela primeira vez utilizado numa eleição municipal. A Folha de São Paulo, com essa matéria, acaba atacando o Moraes, isso enfraquece o discurso de combate à desinformação, e aí isso acaba inviabilizando o trabalho do órgão de combate à desinformação do TSE por esse fato político. E aí os candidatos bolsonaristas nas eleições municipais surfam livremente, né? Surfam porque se houver qualquer tipo de decisão judicial contrária, vão falar, olá a ditadura do Moraes, né? Então veio num momento perfeito, né? Então esse é um dos aspectos interessantes que o Zé Dirceu chama atenção neste artigo. Você pode passar para o próximo slide, por favor, Azenha? Eu destaquei um outro ponto aqui, em que ele faz essa relação com Elon Musk. Então, veja a análise, ele fala desde as eleições municipais, passando também por Elon Musk, mais um elemento aí que circunda essa matéria da Folha de São Paulo. Também chama a atenção que a denúncia tenha repercutido nas redes de direita do exterior e tenha sido comentada por Elon Musk, dono do X, ex-Twitter, e crítico de Moraes, a quem acusa de cercear a liberdade de expressão com seu inquérito das fake news, através do qual determinou a suspensão de contas de extremistas em redes sociais. Musk, um sul-africano que se fez bilionário nos Estados Unidos e é dono de várias empresas de tecnologia, é apoiador declarado de Donald Trump, que, como Bolsonaro e seus seguidores, é adepto da disseminação de mentiras nas redes sociais. Pode passar para o próximo, por favor, Azenha? Já estou finalizando, que aí o Dirceu, nessa etapa final do artigo, amarra aí a verdadeira raiz, né, o verdadeiro objetivo dessa matéria da Folha de São Paulo, esse pastel de vento para atacar o Moraes. Vejam a análise do Dirceu. Não resta dúvida de que a denúncia, que já começou a refluir, mostrou que a extrema-direita está muito ativa e atenta a todos os movimentos de que possa se aproveitar para fortalecer sua posição em direção ao projeto de poder para 2026. Mostrou também o quanto os setores da sociedade e da mídia tentam se alinhar com a nova face do bolsonarismo, que responde pelo nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Pouco antes disso, ele cita aquele aspecto das gravações terem partido de um celular que estava supostamente apreendido pela polícia do governador Tarcísio de Freitas, né? Ele fala, setores da sociedade e da mídia tentando se alinhar com essa nova fase do bolsonarismo, essa nova face do bolsonarismo seria o Tarcísio. Ele cita a suíte, no jargão jornalístico, reportagem que explora os desdobramentos de um fato noticiado que saiu da Polícia Civil Paulista, né? E aí o Dirceu prossegue, Tarcísio é aquele que vendeu a Sabesp a preço de banana.
fazendo a alegria dos rentistas. E promete, se chegar à presidência, privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa e, quiçá, o BNDES. A Faria Lima já faz fila para apoiá-lo. Não podemos permitir que isso aconteça. Então, veja, o Dirceu, ele explora os aspectos vazios da matéria da Folha de São Paulo, traz o contexto eleitoral em que ela se aplica, o aproveitamento do Elon Musk, que, por sua vez, é utilizado por bolsonaristas como discurso, como base narrativa para o conceito distorcido de liberdade de expressão, e que, ao fim e ao cabo, né, o objetivo maior é colocar em xeque decisões da Justiça Eleitoral, porque isso fortalece o bolsonarismo, e esse bolsonarismo, com nova faceta, por sua vez, é representado por Tarcísio Gomes de Freitas, que, em última instância, atende aos interesses dessa elite financeira da Faria Lima, que quer privatizar a Petrobras, que o Tarcísio que privatizou a Sabesp, enfim. It's all about money, né? Mais uma vez. E o Dirceu faz esse apanhado de uma maneira muito objetiva e sintética. A gente publicou uma matéria na Fórum há pouco, resumindo esse artigo do Dirceu, que tem esses principais pontos aí para quem tiver mais interesse de ler depois. Excelente artigo do Dirceu, Ivan. Eu não tinha lido, adorei a sua explicação, e muito bom, porque ele faz a relação entre as eleições e a escolha do momento para a divulgação desses supostas, né, fora do rito. A clara adesão da Folha de São Paulo ao governo da Fora do rito. Fora do rito. Eu achei legal porque também vem no sentido de tudo aquilo que a gente tem comentado aqui todo dia, né, do sentido dessa matéria, e também, inclusive, com a candidatura do Tarcísio, que a gente há muito tempo já fala aqui, que é o candidato da mídia. Aí. Isso aqui foi uma outra, e não é só o... Ontem a Folha publicou aquilo que a gente tem denunciado aqui. A Folha faz um tipo de postagem na Rede X e que depois, quando a pessoa clica para ler, só quem tem acesso à matéria é quem é assinante da Folha, né? A matéria não é exatamente aquilo que está escrito. Então, lá na Rede X, tem a cara enfesada do Capelli aí, e escrito: contra vazamento e roubo de dados, a agência do governo quer banir o WhatsApp. Aproveitando essa onda do banir o Twitter, eles já estão querendo mostrar que o governo autoritário... E embaixo eles pesam a mão. Ó. Contra roubo de dados, a agência de Lula quer banir o WhatsApp. Já virou a agência do Lula, quer banir o WhatsApp. Aí a pessoa olha isso aí e fala: olha só, o Lula está querendo tirar o WhatsApp do Brasil, sendo que os brasileiros adoram o WhatsApp, né? Aí a gente vai lá olha o título lá dentro, o outro slide, o título da matéria lá dentro, para quem tem acesso. Contra vazamentos e roubo de dados, a agência do governo não usará mais o WhatsApp. A agência não vai usar mais, isso significa que quer banir o WhatsApp. É uma agência do governo. Ricardo Capelli, presidente da ABD, abrirá licitação para escolha de plataforma nacional de mensagens. O Capelli explica que a ideia é que os dados das empresas do governo não fiquem nas mãos de empresas multinacionais. Criar um aplicativo semelhante ao WhatsApp para ser usado dentro no caso dessa agência, que ele até diz mais adiante que poderia ser estendido para todo o governo. Vamos para o outro slide, por favor. Aí, aqui, a Folha comentando isso, lá na matéria do Capelli, ela vai e fala assim: segundo o executivo, né, o Capelli, a decisão tem respaldo nos frequentes casos de vazamentos de conversas por aplicativos estrangeiros. Agora, olha só, a mais recente caso de vazamento, né, o mais recente, envolvendo o ministro, a Folha autorreferente, fazendo referência à matéria dela, disseminando a notícia falsa de que estaria havendo algum conluio, alguma coisa suja na relação do Alexandre de Moraes com o TSE.
levanta suspeitas sobre a legalidade de atos praticados por ele na produção de relatórios pelo TSE para embasar decisões dele próprio contra bolsonaristas no inquérito das fake news em 2022. Ou seja, eles matam e mostram o corpo, entendeu? Ali, numa boa. A próxima, por favor. Aí aqui, ó, essa matéria, essa chamada da Folha no X, provocou resultado imediato. A Ana Paula, que era aquela jogadora de vôlei, que é uma famosa e radical bolsonarista, já se pronunciou lá no X. Ana Paula Henkel acaba com o governo Lula após rumores de bloqueio do WhatsApp no Brasil. Aí, aspas para ela: banir um aplicativo de mensagem e colocar outro aplicativo como obrigatório é coisa de censor, é coisa de regime totalitário. Olha só. Ô, Melo, só um detalhe, né? O perfil que divulga essa fala da Ana Paula Henkel se chama Space Liberdade, né? Um detalhe para o nome, Space Liberdade. Liberdade para mentir deliberadamente, né? Porque o Lula jamais falou em banir o WhatsApp no Brasil, né? Nem o Capelli, nem a matéria. Só a Folha que falou isso. Só Exatamente. Quem falou isso foi a Folha. Não existe isso no governo, nem o Capelli disse. Quem disse foi a Folha. Agora a próxima. O próximo slide. Aqui, ó, já que fala tanto em governo, banir é só governo totalitário. Joe Biden assina a lei para banir TikTok dos Estados Unidos. Foi assinado em abril pelo Joe Biden uma lei que passou pela Câmara e pelo Senado dos Estados Unidos, que deu um prazo de 9 meses para o TikTok encontrar um comprador lá nos Estados Unidos, ou eles vão ser banidos dos Estados Unidos. Banidos. Não é proibido de ser usado pelo governo, como o Capelli está falando, não é nem proibido. Usar, de preferência, um software brasileiro, produzido por brasileiros, para não ficarem coisas do governo nas mãos de empresas estrangeiras. Vamos para o próximo? Posso acrescentar só uma coisinha? Pode, claro. O TikTok, a Marinha dos Estados Unidos e o Exército baniram os soldados e os marinheiros, fuzileiros navais, de usarem o TikTok, alegando segurança nacional. Aí você vai falar, poxa, mas então o nosso amigo, o Capelli, está errado? Não. O Capelli fez uma postagem que eu vou mostrar em seguida sobre isso. Aí aqui, ó, países em que o TikTok está embarreirado dentro de órgãos de governo, não está proibido no país. Só que eles pedem para que as pessoas que trabalham para o governo não tenham nos seus celulares o aplicativo, porque, segundo eles, esse aplicativo pegaria dados e que seriam analisados na China, né? A União Europeia, olha lá, o Parlamento Europeu proibiu que funcionários do bloco econômico e terceiros tenham o TikTok instalado. Olha a ditadura. Não é? Canadá, semelhante à União Europeia, o governo canadense decidiu, em fevereiro de 2003, que telefones do governo são proibidos de instalar o TikTok. Reino Unido. O Reino Unido decidiu banir o TikTok de aparelhos celulares associados ao governo em 2023. Austrália. A Austrália baniu o TikTok também em 2023 de todos os aparelhos do governo. É uma defesa da informação, do segredo da informação. Isso aqui é para encerrar, que eu tenho sempre encerrado com alguma caricatura, alguma coisa, mas isso aqui é uma foto do fotógrafo Leonardo Sens, que tem um perfil Leo Sens no Instagram, com a lua de ontem. Ele pegou esse ângulo aí, parece a lua de Sísifo, que eu dei o título para ela lá na rede quando eu distribuí. Parece
aquela subida da montanha e a descida, uma lua de Sísifo, a lua linda ontem aqui no Rio de Janeiro. Maravilhoso. É isso. E eu amo a lua, gente. Tá linda. E essa foto impressionante. Termina Sensacional. Com um sabor agradável. Só vou colocar aqui rapidinho o Capelli. As nossas Forças Armadas já utilizam... já utilizam serviço de mensageria próprio, desenvolvido por uma empresa nacional estratégica de defesa. Faz sentido, não faz, gente? Nossos mais elevados oficiais não se comunicam através de uma empresa privada estrangeira, ou seja, pelo WhatsApp. O nome disso, proteção da nossa soberania, porque, embora sejam criptografadas, o nosso especialista no assunto, Edgar Pitino, diz que o que acontece com as mensagens no servidor não dá para saber se até alguém, em tese, poderia... eles anunciam que elas são criptografadas, mas tem vazamento, então faz sentido. E aí, no caso dos Estados Unidos, como dizia o Melo, lá é nos celulares do governo, o Exército, obviamente, tem os seus celulares, nesses do Exército americano e também da Marinha Americana, não se pode instalar o TikTok com essa alegação que a gente não sabe se é falsa ou verdadeira, de que ele tem espionagem na China. Mas por que o Brasil não pode tomar essas medidas se os Estados Unidos tomam? Não, e nos Estados Unidos a ideia não é apenas em órgão do governo, não. Eles querem banir o TikTok, tem 9 milhões de população, exatamente. E só um detalhe, último detalhe sobre essa matéria da Folha, dando conta de que o Capelli pretenderia banir o WhatsApp, né, que serviu de combustível para os bolsonaristas, como a gente mostrou aí, Ana Paula Henkel, Carlos Bolsonaro já está postando sobre isso também. A Folha demorou mais de 4 dias para fazer essa manchete desinformativa, porque o Capelli postou sobre isso na quinta-feira passada, o Azenha tinha nos alertado no grupo do Fórum Café. A gente publicou uma matéria sobre isso na Fórum na sexta-feira, e aí a Folha demora 4 dias para elaborar ainda chega atrasada, além de tudo chega atrasada, e publica uma manchete totalmente desinformativa. Só para constar, a manchete na Fórum que a gente deu sobre isso foi a seguinte: órgão do governo Lula vai abandonar o WhatsApp e adotar serviço próprio de mensagens. Muito claro, né? Não é difícil fazer uma manchete, claro, né? Como sempre, né, Ivan, o Fórum Café chegando primeiro na notícia. Sempre, Mauro. Pode ver, o assunto primeiro pipoca aqui, depois você vai ver na mídia corporativa. Às vezes passa semanas. Aí eles descobrem essas notícias que a gente dá aqui. Isso aí, vou até mandar o link aqui no chat da matéria da Fórum. Sobre isso com o Genuíno, mas esta aliança da extrema-direita com os chamados liberais, a mídia liberal, Folha, o Globo e tal, é uma aliança que desarma o país no mundo, né? É uma aliança que deixa o país desarmado diante dos Estados Unidos e das plataformas ocidentais, né? Eles não querem que o país se proteja, não querem, né? Enquanto na Europa, nos próprios Estados Unidos, essa proteção é lugar comum, né? Tudo isso para fazer a guerra ideológica aqui. Foi muito legal, eu vou conversar sobre um tema com o Genuíno agora. Além deste tema, um outro tema que eu quero conversar com o Genuíno, do ponto de vista do conteúdo, mas do ponto de vista de mídia, eu queria só encerrar mostrando isso aqui. Saiu uma entrevista hoje, é destaque no Globo, da Miriam Leitão com Roberto Campos Neto. Quero dizer desde já o seguinte: eu não sou da turma que xinga a Miriam Leitão o tempo inteiro, eu tenho respeito pela Miriam Leitão. Miriam Leitão foi presa jovem durante a ditadura militar, quando era do Partido Comunista, estava grávida, foi barbaramente torturada pela ditadura, colocaram uma cobra na cela com ela, uma cela totalmente escura, ela sofreu barbaridades. Aí depois ela fez a trajetória profissional dela, hoje ela é uma neoliberal assumida, é uma mulher milionária, fez o caminho dela. Então, assim, acho que ela tem, né, questões, sempre foi de oposição ao PT, né, em alguns momentos mais próximo, em algumas vezes mais distante, fez o caminho dela. Mas eu queria chamar a atenção para essa entrevista dela com o Roberto Campos Neto, uma longa entrevista no Globo de hoje. É a manchete que ela escolhe, então aí é a seleção, é a edição, né? É sobre isso o Fórum Mídia. Basicamente, o Fórum Mídia é uma grande análise sobre as edições que são feitas, né, nas mídias do país inteiro. Então, ela escolhe
esta chamada: espero que meu sucessor não seja julgado pela camisa que usou ao votar, diz Campos Neto em entrevista coletiva, fazendo referência ao episódio lá dele ter ido votar com a camisa da seleção. Gente, mas aí o Campos Neto, no meio da entrevista, ele faz a seguinte afirmação. Olha só. Acho que os economistas, quando ele está falando aí os economistas, eu me incluindo, ele está falando dos economistas lá do Grupo Foco, os economistas do mercado financeiro. Temos errados consistentemente em crescimento há bastante tempo. Diria há alguns anos. Uma tese inicial é de que um pedaço estrutural do crescimento está melhor do que a gente imaginava. O presidente do Banco Central vai numa entrevista, faz uma confissão de que os economistas do sistema financeiro erram suas projeções sobre o crescimento da economia brasileira há muitos anos. Isso não é a manchete. A manchete é ele, espero que o próximo... Fiquei chocado. Do ponto de vista jornalístico, é chocante isso, né? Porque essa revelação dele é bombástica, né? O cara assumindo... Erramos, né? Erramos. Erramos. Não, e ainda só faltou falar, se disse isso com orgulho. Nós erramos, estamos errando há muito tempo e continuamos. Continuaremos errando. Continuaremos errando. É boa, Mauro. Claro, porque parte desse erro é uma estratégia, né? É uma estratégia para fazer operação de mercado, né? Eles fazem a projeção. Talvez até eles saibam que é equivocada, mas para ganhar dinheiro na sequência das especulações de mercado. Mas é chocante, o cara faz uma confissão dessa. É por isso que o Campos Neto não dá entrevista para você, que você ia botar o dedo na cara dele e falar: a manchete sua ia ser erramos, assim, gigante, erramos do tempo que você era secretário de redação da Folha, ia botar erramos. É isso aí. Legal, gente. Foi ótimo. Estava assistindo aqui nos bastidores, muito bom mesmo. Um grande abraço. Pessoal. Até amanhã.